Bom, então, hoje, dando sequência, né, ao nosso estudo do livro No Mundo Maior, na semana passada nós acabamos o primeiro capítulo, que André Luiz estava com Calderaro, chegando aqui na Terra, e acabava de chegar o Eusébio, e o Eusébio, que era, na verdade, o instrutor da noite, ele fez uma belíssima oração, e aí agora ele vai começar a falar, conversar com toda aquela multidão, né? Que, como a gente viu, são mais de 1.000 pessoas que estão ali. Durante o sono, dormindo, podem receber esse benefício, né? Se aproximando desses ambientes de espíritos bons, né? Próximos de espíritos bons. E aí o capítulo 2 se chama A Preleção de Eusébio. Então é um capítulo que tem muito ensinamento, muita reflexão, e por isso nós vamos procurar fazer aos poucos, conversando aqui, refletindo, para que a gente aproveite o máximo do que o Eusébio tem para falar para eles, que na verdade é para nós também. Como também a gente falou, né, na semana passada, nós nos identificamos muito com esse grupo que tem ali. São pessoas que têm a sede de conhecimento espiritual maior, são pessoas que não são perfeitas, são cheias ainda de imperfeições que atrapalham isso, mas essas orientações são justamente para poder nos abrir os olhos, nos favorecer, nos fazer com que a gente enxergue determinados pontos que realmente vão ao nosso prejuízo, de encontro ao nosso prejuízo e estimular para que a gente possa focar em determinados pontos e assuntos que vão de encontro ao nosso benefício, ao nosso avanço. Então vamos lá. O Eusébio fez a oração e depois, ereto, incendido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Então, do tórax dele, né, saía, emitia uma certa luz. E ele falou com uma certa comoção. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes, por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal. Então, são aqueles que somos, como eu falei, nós nos identificamos com esse grupo de espíritos. Temos o desejo de aprender. Nós não somos conhecedores da verdade, mas nós temos vontade, temos disposição. E na bendita escola carnal, exatamente na situação que nós estamos, aqui encarnados. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência, ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Olha que interessante isso que ele está falando, porque, e vamos refletindo em cada frase dele. O que nos fez chegar ao Espiritismo? O que a humanidade, a maioria, é que cada um com suas particularidades. Mas se a gente fosse sintetizar o que faz as pessoas buscarem o espiritismo, o conhecimento espiritualista mais elevado, é o que ele começou falando aqui, ó, tangidos pela necessidade, quer dizer, nós temos uma necessidade, que é ou sede de ciência, quer dizer, querer entender melhor, ou na angústia do amor que transpõe abismos. Então, depois, né, de um sentimento de amor que passa por momentos difíceis, né, por tribulações que nos levam à necessidade da busca do auxílio. E é o que faz muitas pessoas entrarem na casa espírita, né? Ou eles querem aprender e entender, ou eles estão passando por uma necessidade, uma dificuldade muito grande. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida.
E aqui é uma síntese do que significa o sono, né? E também mostrando que é pela oportunidade do sono que eles estão ali. Mas é interessante esse comentário aqui, essa pequena parte, né, da frase. Exercitando-se para a morte. Porque o sono nada mais é do que isso. Um momento em que o nosso espírito se liberta do corpo e vive a vibração que está sintonizado. E o que acontece quando a gente morre? A gente se entrega totalmente nesse mundo espiritual que a gente está sintonizado, mas já totalmente desvinculado do corpo. Então, o que o sono é? Um exercício da nossa morte. Que a gente possa ter conhecimento disso e nos preparar cada vez mais adequadamente para o momento do sono. Porque um sono, uma noite de pesadelos ou muito atribulada, ainda significa reflexo de instabilidade ou de emoções ainda que precisam ser trabalhadas do nosso espírito. E aí ele segue falando, né? Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. Então, aqui também completando, fala assim: vocês estão aqui por uma bênção, né, da misericórdia divina e por uma necessidade que vocês estão tendo. Vocês não vão se lembrar de tudo quando voltar a acordar no mundo ali dos encarnados, porque ele explica um pouco do porquê. O nosso cérebro tem um limite e é incapaz de trazer tudo o que o espírito vivencia nessas duas vidas que a gente vive simultaneamente. Não é porque nós estamos encarnados que nós não vivemos a vida espiritual. Nós vivemos a vida espiritual principalmente no momento do sono. Isso já está ficando bem claro. E nós já falamos sobre isso, né, nos outros livros. Mas ele segue também explicando. A lembrança de nosso de entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista no pensamento fraternal. Então, quando a gente volta de noites como esta, que a gente poderia estar aproveitando para esse tipo de vivência, a gente não se lembra, mas a gente é beneficiado. A gente acaba colocando isso em prática na nossa vida através de intuições que acabam, que vão brotando na gente. Porque a gente não lembra com clareza, mas nós temos aquilo, né, acrescentado no nosso espírito. E também o contrário acontece. Se nós não nos preparamos para dormir, se nós não almejamos coisas melhores nesse sentido, nós não colhemos nesse momento do sono também experiências boas. E, portanto, nós não trazemos para a nossa vida, às vezes, soluções, auxílios que nós podemos conseguir durante o momento do sono. Acordado, nós também temos a possibilidade, já vimos várias vezes, a busca da sintonia, da oração, a busca de um centro religioso, seja ele qual for, né, qualquer que seja a religião, mas é também uma forma de buscar esse auxílio. Mas durante a noite, nosso espírito faz isso naturalmente, por uma questão de sintonia, de vibração, por uma questão, né, de um padrão que a gente está buscando ou vibrando. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou. Então ele continua falando. Enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Aqui mais uma vez ele falando do que faz com que essas pessoas busquem esse conhecimento maior, do que faz com que nós
busquemos esse tipo de vivência ou de conhecimento, de prática religiosa. Nós estamos muitas vezes cansados das repetidas sensações do plano grosseiro e por isso a gente começa a fazer buscas maiores, mais elevadas. E tem pessoas que ainda talvez não estejam cansados, e é o momento de cada um. Porque também nós, se nós no momento estamos buscando isso, nós já tivemos fase dessa existência e encarnações passadas que isso ainda não estava desperto no nosso espírito. Mas o fato é esse, nós estamos cansados, de certa forma, daquilo que não preenche, não é eterno, daquilo que repetidas vezes nos levou a situações desesperadoras, de desgosto, de sofrimento muito grande. E aí ele continua falando: buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. É isso o que o Espiritismo, o Consolador prometido, porque o Espiritismo é tido como o Consolador prometido, que Jesus prometeu. É isso o que nós temos como possibilidade de encontrar aqui, nesses estudos que nós fazemos, ou em qualquer fonte, né, de informação ou de energia positiva, né, de bênção, de vibração que a gente busque nesse sentido. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de caridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Então, primeiro ele falou do que leva cada um desses seres a essa busca. E é muito importante isso que ele fala. Todavia, não nos esqueçamos, apesar de nós estarmos buscando auxílio externo, auxílio, uma fonte de informação, às vezes num ambiente onde nos dá um passe, nos faz uma oração, nos faz um trabalho mediúnico, de orientação mediúnica ou de desobsessão, seja lá do que for que o Espiritismo, que nós estejamos buscando o Espiritismo. Olha o Eusébio começando antes de dar as orientações. Não nos esqueçamos de que a chama do nosso próprio coração, convertido em claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Então, se nós não acendermos ou olharmos para a luz que Deus espera que está dentro de nós, nós não vamos conseguir resolver esse mistério que nós estamos buscando. Então, não adianta contar só com os fatores externos. E os fatores externos, então vamos pensar. Jesus está constantemente envolvido com a evolução da humanidade, fornecendo amparo, instrução, o caminho, né? Deus nunca faltou. Está sempre, constantemente nos envolvendo. E a espiritualidade de luz também. Então, o auxílio externo nunca faltou e nunca vai faltar. Mas é a parte que nos toca, que muitas vezes ainda não está sendo adequadamente trabalhada. Para que a gente faça essa conexão, para que ela torne esse influxo, né, de energia positiva ou vamos dizer assim, até de salvação para nosso espírito acontecer de fato. Então ele deixa muito claro, não nos esqueçamos isso, que é a chama do nosso próprio coração, convertido em claridade divina, em santuário da claridade divina, é que nos vai colocar de verdade nesse caminho para cima. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem.
Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. Então, olha isso, cada um de nós, cada homem, cada mulher, tem a vontade de Deus viva nos nossos deveres, cada um com os seus, com possibilidade de, cumprindo esses deveres, alcançarmos a verdadeira paz interior, porque a paz a gente só consegue realmente quando a gente cumpre com os nossos deveres, e na possibilidade da prática, da realização do bem nesses deveres. Porque na maioria das vezes a gente fica procurando também, nossa, o que, que Deus quer que eu faça para que eu evolua, para que eu agrade a Ele, ou para que. E aí fica pensando, nossa, aonde eu tenho que ir? Aonde eu vou? Que projeto, que caridade que eu tenho que fazer? Mas isso sempre ficou muito claro também. O primeiro e o mais importante ambiente que a gente tem de realização, de concretização, é dentro dos deveres que a vida nos colocou e que a gente faça isso cada vez mais santificadamente, cada vez mais alinhadas com a vontade de Deus, ou alinhados com os princípios que Jesus colocou como diretrizes para a humanidade. Então, ao lado de cada um de nós já permanece a vontade divina relativamente aos deveres que nos cumpre fazer. E cada um de nós tem na frente o serviço que nos compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. Então, eu não sei se está ficando muito claro, mas eu acho que nós temos que ir realmente devagar nisso para ficar bem entendido, porque nós muitas vezes entramos nessa busca achando que está no lugar, em outro lugar a salvação, que está de outra maneira. E querendo, vamos supor, até fazer com que todo mundo vá fazer a mesma coisa, vá executar o mesmo tipo de trabalho. Fala assim, é isso que todo mundo tem que fazer. Não, Deus deu para cada um de nós, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso convívio social, o ambiente mais propício e adequado para nossa superação, para o nosso desenvolvimento, para o nosso cumprimento dos próprios deveres, que são isso que nos faz, né, alcançar essa paz ou esse essa evolução. E ele segue falando: o universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Olha isso. O universo está em ordem absoluta. Está tudo harmonizado perante o Pai, perante a criação. Somos nós que temos uma liberdade relativa, né? Nós interferimos nessa harmonia divina e criamos para nós, muitas vezes, prisões e liames ou libertação e enriquecimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, que é estarmos alinhados. Mãe, você quer falar? Abre o microfone aí, aqui está fechado. Eu não tinha visto. Toca na tela, e aí quando aparecer o microfoninho, toca só no microfoninho.
Não conseguiu? Mas não está aparecendo o microfone? Ué, mas o que que mudou, será? Arrasta a tela. Olha lá, veio. Assim, aquela frase que você começou das aves, É. nem eu nem teu pai entendemos. Aves livres em Isso. limitados céus. Quer dizer, o universo, de uma maneira geral, está num equilíbrio e numa harmonia absoluta. Só que nós somos aves que temos uma liberdade, mas é uma liberdade restrita. Então, nós Hum. temos um voo, nós temos liberdade de fazer algumas coisas, mas nós temos um limite até onde nós conseguimos voar. E o que, que ele está querendo dizer? Que na criação tudo é harmonia, mas nós somos seres da criação que temos liberdade de escolhas, que é o nosso livre-arbítrio, e por isso, no grau onde nós estamos, nós interferimos nesse plano divino, criando os problemas. Por quê? Porque a gente sai das leis divinas. A gente, quando, no começo da Bíblia, quando na Gênese fala, né, de Adão e Eva, que Adão e Eva viviam num paraíso. E que quando eles comem o fruto da árvore, que era a árvore que tinha o conhecimento ou a distinção do que é o bem e do que é o mal, eles foram expulsos do paraíso. O que que Ah, isso significa? Significa que o paraíso é o universo que Deus criou. Mas nós, seres inteligentes, chegamos num ponto em que a gente começa a questionar o que é o certo e o que é errado. Só que qual que está o problema? Quando a gente começa a achar que a gente entende mais do que as determinações do universo ou de Deus. E quando a gente questiona isso, nós criamos para nós os problemas. Porque nós saímos da harmonia do universo, desse paraíso. E isso, simbologicamente, o que significa, né, a expulsão de Adão e Eva do paraíso é isso. É a humanidade chegando a um ponto onde ela começa a ter a inteligência, o raciocínio e o discernimento e começa a questionar. E ao é. invés de ela aceitar esse equilíbrio do universo, ela começa a querer determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é para ela. Por quê? Porque o egoísmo e o orgulho, que fazem parte também ainda do nosso estágio da humanidade, dominam e querem manipular esse bem, esse equilíbrio que Deus nos colocou. Então, ó, isso, vamos voltar na frase, só para ficar bem entendido. Mesmo que hoje a gente fique só por aqui. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino. Então, nós somos aves livres e temos uma certa liberdade, não toda, porque a gente não consegue ir além. Deus nos dá um certo limite. Nós vamos ter um dia liberdade irrestrita? Sim, a partir do momento que nós estivermos cada vez mais integrados nas leis divinas. É isso o que é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque cada É, vez mais a gente está alinhado a Deus e a gente pode fazer boas escolhas. Enquanto a gente ainda faz escolhas egoístas e orgulhosas, nós tentamos driblar as leis divinas que não são dribláveis e a gente consegue como retorno sofrimento. Porque sair das leis divinas é sair da harmonia, do equilíbrio. E, portanto, encontrar o desequilíbrio, o sofrimento. Então, nada mais é do inclusive, que isso. Nós somos aves livres em céus limitados, interferimos no plano divino, não aceitamos essa ordem absoluta, queremos só para mim, queremos agora, queremos do jeito que a gente quer, e isso nos cria prisões. Ou, dependendo de como a gente lida, a gente cria libertações, enriquecimento para o nosso espírito. Então, e aí ele conclui esse parágrafo, né?
Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino. Então, quando a gente sai... No outro plano, nesse plano do nosso lar, nós ainda temos que entender a limitação. Nós não podemos querer já ir para frente. Então, nós temos que lutar, aprender a disciplina também. Sim, com certeza. Mas mesmo dentro da nossa limitação, mesmo sem ir para além, dentro da liberdade que nós já temos, muitas vezes nós agimos de maneira desequilibrada, querendo, fugindo do que Jesus nos ensinou, por exemplo, né? Do amor, do perdão, que isso tudo é harmonia, é o equilíbrio divino. E quando alguém nos faz algo que nos prejudica, o que Deus ensinou? Ele é o seu irmão. Você não precisa condenar, ele mesmo está se condenando. Você não precisa guardar mágoa. Mas o que a gente faz? Nós somos aves com liberdade. E o que a gente resolve? Fazer justiça com a própria mão. A gente resolve a gente querer que aquela pessoa pague por aquilo. E ao invés de amar, nós destilamos ódio ou desejo de vingança, de sofrimento. E isso é a prisão, é o desequilíbrio que nós escolhemos tomar como atitude. E então isso faz parte da liberdade que Deus nos dá. De enfrentarmos problemas e nós reagirmos de maneira como Deus espera de nós. Com fé, com resignação, com a não maledicência, a não revolta. Ou a gente pode escolher o lado oposto, o lado que nos leva para o sofrimento, a revolta, a indignação, a explodir e querer que a pessoa pague por aquilo. Então, tudo isso são pesos, são coisas que a gente já sabe, só que na hora que é com a gente, parece que tudo isso não faz mais sentido. É isso aí. Thelma, pode falar. Marco, são duas coisas. Primeiro, sobre os sonhos, que você falou lá atrás. Que a gente, quando a gente sonha, a gente vai para um lugar da mesma vibração que a gente vive no nosso dia a dia. Aí eu fiquei assustada, porque às vezes eu tenho sonhos que são coisas assim, nada a ver com o que eu vivo, mas é a mesma vibração. Eu fiquei assustada. A gente tem que se policiar muito, né? Inclusive as coisas que a gente consome na internet e notícias e coisas que vão trazer um prejuízo para a gente, né? Com certeza, à noite. Thelma. Com certeza, Thelma. O que nós nos alimentamos mentalmente durante o dia é o que o nosso espírito fica enraizado. E de repente nem faz parte da nossa vida. A gente deixa essas coisas entrar na nossa vida, né? Exatamente. Mas isso foi uma escolha sua. É. Isso, mesmo que você não goste, alguma coisa está te atraindo para continuar vendo. Então, uma leitura elevada, uma música elevada, um programa de conceitos elevados, tudo faz com que o nosso espírito fique sintonizado com aquilo. Um filme, a gente pode fazer um monte de coisa boa por aí, mas se a gente tem predileção, por exemplo, para um filme muito pesado... Eu já tenho fugido de filmes de terror, filme de suspense. Ou de muita matança, ou de muito crime, queira ou não, eu estou envolvido nisso. E a mente ficou ali. Influencia, então, só que também né? tem um detalhe aí, Thelma, do que você falou, que é importante a gente diferenciar. Essa segunda parte que você falou é muito importante. Nós escolhemos o que a gente alimenta o nosso espírito diariamente e a gente tem que se policiar sim. Porque é isso que faz a qualidade
do nosso mundo espiritual. E o nosso sono reflete isso. Mas também tem uma outra coisa, Thelma. Como ele falou logo no começo, quando a gente volta do sono, a gente volta com lembranças confusas. Então, nem sempre o que a gente tem de lembrança é a realidade do que a gente viveu. Ah, São, entendi. às vezes, misturas de experiências do mundo espiritual com experiências ou fixações mentais que a gente tem no nosso subconsciente, Ah, confusões e preocupações. Tem com muita frequência, Thelma, a gente sonha com algo com que a gente estava preocupado durante o dia. Então, mas isso daí às vezes é reflexo da nossa mente. Então, o nosso espírito está envolvido naquele tipo de problema. E você, uhum, dormindo, pode estar continuando naquele pensamento. Além de o seu pensamento estar fixado naquilo, o seu espírito pode também se transportar para ambientes sintonizados com aquilo. Aí também, aí que é a concretização desse problema que nós começamos pela uhum, não vigilância do que a gente consumo. ingere. Ô, Thelma, uma vez eu ouvi uma palestra que explica também muito bem isso. A gente não sabe que, dependendo do que a gente come, a gente causa doença para o nosso organismo? Sim, E a gente aprende a selecionar o que a gente come às custas de sofrimento orgânico ou de doenças que é. acarretam, dependendo da maneira que a gente se alimenta para o corpo. O que a gente alimenta para a alma é a mesma coisa. Então, A gente não para pensar nisso, né? então, o que que eu estou me alimentando? O que que eu estou vendo nas redes sociais? O que que eu estou assistindo na televisão, no YouTube, no Netflix? O que que eu estou pensando? Então, por isso que, Thelma, é fundamental. É claro que o ideal seria o dia todo, mas a gente ainda não está nesse nível. Mas que a gente, nesses momentos de desequilíbrio, busque o reequilíbrio através da sintonia da oração, do É, pedido, da falar assim, puxa vida, né? Aquilo tá me fazendo mal. Olha, assisti esse filme, olha que angústia que eu tô. E é olha, imediato o resultado. vamos além, porque eu acho que esse assunto é muito importante. E a gente, quando tá mal e ouve uma música sublime, a gente se sereniza. Sim, Olha como até a vibração de uma música celestial ou mais elevada tira a gente daquele padrão vibratório que estava nos jogando lá para baixo. ouça, E às vezes é um recurso que a gente tem. Bom, eu não estou sim. conseguindo focar minha mente para fazer uma oração e conseguir auxílio. Põe uma música boa. Lê uma mensagem do Chico, uma mensagem do Emmanuel. Lê um livro do Kardec, alguma coisa. Busca qualquer coisa que seja elevada. Você muda o foco. Eu vou deixar uma dica para vocês aqui que vai começar. No canal do NEP Paulo de Tarso, no YouTube, que é o canal do Arthur Valadares, nós estudamos um livro com ele na pandemia que é fundamental sobre tudo isso que nós estamos falando. Chama Pensamento e Vida. O Arthur vai começar, a partir de outubro, um estudo desse livro toda quinta-feira. Ele vai fazer a leitura de um capítulo e explicar, porque ele explica muito bem. Então, fica uma sugestão aí. Para quem quiser ir se aprofundando nessa questão da higienização do pensamento, do cuidado com o pensamento, vai ter toda quinta-feira no canal do NEP Paulo de Tarso. Eu vou até colocar no grupo, porque Coloca. isso daí eu A acho gente que é algo que eu esquece. vou divulgar intensamente. E olha, e o Arthur fez essa escolha na pandemia justamente por causa disso. Quando estourou a pandemia, que estava aquele auê de muita gente entrando em crise de desespero, não sei o quê, o nosso grupo lá, que a gente fazia o estudo de quarta-feira, fazia lá presencial, na casa espírita. O Arthur começou a fazer online, só que daí era só entre nós, o grupo, e não era colocado no YouTube. Mas a gente começou a parar de estudar o Evangelho e começar a estudar o pensamento e vida. E agora ele vai refazer isso daí. Então fica uma dica aí para quem quiser Ótimo. acompanhar esse estudo dele do começo ao fim. São 30 capítulos o livro. Vão ser 30 sessões, provavelmente. 30 quintas-feiras. 30 quinta-feira. Mas vale a pena. A outra coisa Ah, que eu fiquei pensando enquanto você lia é um pouquinho atrás disso sobre
o que a gente veio fazer aqui? Qual é a nossa missão? Eu sempre me fiz essa pergunta, sempre busquei, sabe? O que eu vim fazer? O que eu preciso descobrir, principalmente depois que eu me aposentei, que eu fiquei, né? Eu comecei a me preocupar com isso. E você falou, leu uma coisa e falou que eu parei para pensar, eu não sei se eu entendi direito, mas a nossa missão, o que nós viemos fazer, é justamente essa convivência familiar que a gente tem com a família, com os amigos. Uma convivência mesmo, é o exemplo que a gente tem para dar, né? Na verdade, pelo que eu entendi, a gente não precisa fazer nada assim como uma coisa assim bem marcante, como aquele Enfio lá que ajudou tantas pessoas. Aí eu fico, sabe, me perguntando, será que eu teria que fazer alguma coisa assim tão grande, né? Eu imagino que se eu tivesse que fazer, eu já estaria fazendo, né? Mas eu entendi que não é tanto assim. Se você conseguir ter uma família, vamos dizer assim, uma convivência boa com seus familiares, você puder ter amor por eles e tudo, eu acho que essa já é o que você, É a isso sua mesmo. missão. É isso mesmo, Thelma. Na verdade, tem umas mensagens do Chico, várias mensagens que falam sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também fala sobre isso. A nossa primeira obrigação é onde o nosso nascimento nos situou. Pelo seguinte, a gente que já estudou nos livros passados, inclusive o planejamento reencarnatório, então, Sim, aonde a gente nasceu na família, aonde a gente se situou na sociedade, no trabalho, ali é o primeiro, é o principal dos locais onde a gente tem que executar. E tem mensagem do Chico que fala assim: como é que eu quero ajudar milhões, milhares, se eu não consigo ser bom nem para 5? eu penso assim também. Então, exatamente, não é grandioso o que Deus espera de nós. É começar do começo. E a hora que a gente começa a fazer direitinho, desde o princípio, a gente vai sentindo necessidade, naturalmente, de estender isso para mais, para outras pessoas e tudo mais. Mas, se a gente puder cumprir onde a vida situou os nossos primeiros deveres, a gente já vai estar no caminho certo. Eu vou achar uma mensagem que tem do Chico também, que fala sobre isso, que eu acho que eu passei por ela recentemente lá nas gravações, e aí eu vou ver se eu acho, eu coloco aqui, mas fala sobre isso. Sobre o princípio de todo o trabalho é aqui, dentro de onde a gente foi colocado. E depois, se a gente puder, se a gente tiver condições, é a gente estender isso, né, para muito mais. Mas o que Deus espera de nós não é nada grandioso. É o cumprimento adequado do pequeno, do que está assim, na nossa mão já. Mas é isso mesmo. Obrigada. Bom, e aí então ele fala: insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe, em plena colmeia da vida. Olha aqui. Atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Então é onde nós estamos. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexos para o reinício, somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Isso daqui é muito também interessante o que ele fala, ó. Porque às vezes a gente olha para o passado da humanidade e a gente aponta o dedo. Olha, imagina, olha o que a humanidade fez aqui, olha o que a humanidade fez acolá. Fala como se fosse um absurdo. O que o Império Romano fez,
o que a Santa Inquisição fez, o que os dominadores fizeram, o que os vikings fizeram de barbaridades. Tudo isso na história da humanidade está lá, né? E a gente olha para trás e acusa como se a gente não fosse parte disso. Como se a gente não tivesse, provavelmente, na pele de alguns desses que a gente está observando e falando. E é o que ele está falando aqui, ó. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Somos nós. Em média, a cada 100 anos, nós estamos numa vida. Então imagina, desde que Jesus passou, nós já passamos umas 20 encarnações aqui na Terra. Então nós fazemos parte dessa história. E a gente olha como se não fosse a gente. Cada milênio é um ato breve, cada século é um cenário veloz. E tudo isso, ó, para o nosso espírito, está passando rápido, rápido. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Então, olha isso. Quantas vezes nós já desperdiçamos existências que poderiam ser santificadas. E nós estamos aqui de novo, batendo cabeça, porque nós, mais uma vez, talvez não estejamos aproveitando. Destarte, fazemos-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atraso recesso da desilusão e do padecimento. Vamos lembrar do prefácio desse livro? Quando o Emmanuel fala, né? Milhares de pessoas partem diariamente do plano, todas as culturas, de todas as regiões. A grande minoria aproveitou a vida para santificar a sua vida. A grande maioria está, de novo, errando nas mesmas coisas, para depois acabar e perceber a mesma derrota das outras vezes. Por quê? Se iludiram mais uma vez, se fizeram iludidos. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos. Então, desses milhões que deploram a própria derrota, ele não está falando daqueles que são os missionários que suportam os próprios testemunhos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Então existem aqueles que são realmente diferenciados, que vêm, exemplificam, mostram, nos dão exemplo mesmo e voltam ali. Mas nós, infelizmente, a maioria de nós ainda está perdido, né? Ainda nesse jogo, né? de egoísmo, de prepotência que nós todos temos, né? Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então, olha isso, somos, a maioria, almas já com uma certa intelectualidade, formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então, a hora que fala mais alto as minhas paixões,
Ali o instinto fala mais alto e aí eu de novo caio. Volto a atitudes que não são as esperadas, né? E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou. Falamos de todos nós. Olha que interessante isso. O Eusébio se coloca nessa multidão. Falamos de todos nós. Ele colocou um grupo à parte. Missionários que vêm, que parece que são luzes apartadas da luz divina, que vêm, iluminam, passam, deixando exemplo e voltam para o mesmo lugar. Mas a maioria, perdido na indecisão, como ele fala, né? Aqui, ó. Presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Somos nós escravizados à tirania do nosso instinto. Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Porque não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Então, por que a gente ainda não consegue barrar esse instinto que nós temos de satisfazer os desejos mais materiais? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. E, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Aqui ele está falando, inclusive, remontando as encarnações passadas. Faz quanto tempo que a gente é cristão? Não é dessa encarnação que a gente é cristão pela primeira vez. O Cristo já... Então vamos fazer essa conta. Não é regra, mas é uma média. É que espíritos muito endurecidos passam mais tempo antes de conseguir reencarnar. E espíritos muito evoluídos também podem passar um bom tempo antes de reencarnar. Mas, em média, a gente faz uma jornada de 80 anos encarnados para 30, 40 anos, 50 anos do lado de lá, às vezes muito menos, e reencarnando de novo. Então, 100 e poucos anos depois de uma das encarnações. Então, a cada 20 séculos, mais ou menos 20 encarnações nossas. Então, quantas e quantas encarnações nós já tivemos acesso ao cristianismo e escolhemos de novo, ó, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao aviltamento e ao morticínio. Cantávamos hinos de louvor com Krishna. Olha agora onde o Eusébio vai. Porque se eu falei de 20 encarnações depois do Cristo, nós vivemos desde antes do Cristo. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. E descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama, o Buda. Então nós também já vivemos em épocas em que o Buda, o Siddhartha Gautama, era a referência. E perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge. E, no entanto, da reverência aos mistérios
da iniciação passávamos à hostilidade sanguinolenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor da guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Vamos parar para pensar, o que isso está de diferente de hoje? Nós nos dizemos cristãos. E o que a gente faz fora do ambiente religioso? Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembainhar as armas minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, olha lá, falou tudo dali para trás. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires, imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Ainda, inúmeros de nós estamos preocupados com que religião tal pessoa faz parte. Ah, não, você não pode ficar aqui, você tem que vir para cá. A sua religião é melhor que a minha é melhor que a sua. O meu político é melhor que o seu, o meu político é pior que o seu. E fica nessa guerra entre irmãos sob a luz do cristianismo. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém. Gente, vamos prestar atenção. O que a gente está fazendo com o Evangelho? Que Jesus ensinou tanta coisa. E aí o que a gente fala? Não, mas Jesus é Jesus. Eu não sou capaz de fazer isso. Como se não fosse para a gente seguir aquilo. Pouco a pouco, nos esquecemos dos cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores. Está todo mundo querendo saber quem é mais poderoso. Ai, quem tem mais dinheiro? Quem tem mais o quê? Embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto em nome do Pai magnânimo. Olha isso. Ah, mas eu peço a Deus que esteja do meu lado nesse combate, que eu não morra, que eu mate o meu irmão. Benzemos baionetas e canhões em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Quando que Jesus escolheu um lado? Falou que alguma ovelha ia ficar para trás, alguma ovelha ia ficar condenada para sempre. É por essa razão que nossos celeiros de luz
permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de sermos leais ao Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Observamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraíamos pesados débitos e escravizávamos-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. Olha isso. É o estágio atual da humanidade. Então, o homem, né, atingiu intelectualmente, tecnologicamente, lá em cima, está lá em cima. Mas a loucura está se generalizando e a harmonia mental está indo realmente por água abaixo. De cérebro envolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excelso orientador fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno. Então, nesse momento, depois de tudo que nós ouvimos, porque é tudo o que o Eusébio está falando com muita, né, preocupação, naquele momento ele fez uma oração, daquela oração um intervalo, e o André Luiz prestou atenção, olhou ao redor. Homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Porque é a sensação que nos invade. Assim, é a realidade. Parar para pensar, né? Até quando nós vamos continuar fingindo? Né? E não nos colocando nesse fluxo que eles estão esperando de nós. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Deixa eu só ver se tem muito aqui ainda essa... Falta um pouquinho para a gente terminar essa primeira parte. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. O Eusébio vai acabar o que ele tem para dizer aqui, mas eu acho que vale a pena a gente ficar no meio dessa conversa, para a gente poder ir digerindo isso que nós recebemos de informação, e para a gente voltar um pouquinho na semana que vem. Na verdade, na semana que vem, talvez eu não consiga fazer, não tenho certeza, eu aviso no domingo. Mas senão a gente fica para outra. Mas eu acho que vale a pena a gente continuar devagar, né? Para que a gente vá ouvindo tudo que o Eusébio tem para nos dizer e para que isso vá entrando de verdade dentro de cada um de nós, né? Como orientação sublime, como motivo de preocupação também, ao mesmo tempo, porque a gente está sendo apresentado, né, para o espelho. Nós realmente temos a maior parte disso, tudo que está sendo dito aqui, né? Quem de nós que está aproveitando a encarnação para santificar da maneira mais sublime tudo que nos é oferecido, né? É muito Quantas importante encarnações a gente nós já... aprendendo mais. Oi, mãe?
que é muito mais importante a gente pegar essas frases, essa parte toda aí, para você ficar pensando, refletindo, tudo isso, para você realmente começar a se modificar. Sim. Para Então você, nós vamos devagar. você falou no começo que o Chico falou que se eu queria fazer com um monte, mas eu não consigo nem 5, vamos tentar pelo menos 2. Sim. Vamos Né? começar pelo mundo íntimo, né? Então, se a gente não tá querendo fazer muito lá fora e a gente não está fazendo por os que estão muito perto, é que na verdade a gente está querendo montar uma máscara do que a gente ainda não é de verdade, né? Exatamente. E aí, então, onde que a gente tem que começar? É dentro. É dentro. E é bem claro, né, filho? As guerras que tinham antigamente, as matanças que tinham antigamente, lá em Jerusalém, não sei o quê, em um monte de lugar. E hoje tem o quê? Então, Aquelas barbáries que acho que é pior que antes. sim. Não, a humanidade ainda tá. Mas é isso que eu estou falando, mas é isso que eles querem dizer. Isso que acontece fez parte da nossa história também. O que hoje talvez a gente não seja capaz de fazer, nesse nível, nós fizemos. Mas o que está de diferente? Porque assim, ainda o Cristo pede muito mais para nós. E o que é que eu realmente estou fazendo? Ou eu estou fazendo vista grossa, eu estou fingindo, não é bem assim. Não, não precisa ser tão Caxias, né? Ou tão. Mas essa é a instrução. Então, se a nossa consciência já consegue entender, aí está o nosso dever. É vencer aquilo que nós ainda não conseguimos vencer, porque o que a gente já adquiriu, né, já está consolidado de virtude que cada um de nós já tem, ótimo, já está consolidado, isso a gente não perde. Mas se tem algo que eu ainda tenho dificuldade, é ali que está o foco principal da minha necessidade de melhoria, né? É isso que é o conceito da renovação íntima, do trabalho, né, do conhecer a nós mesmos e lutar para melhoria, né, pessoal. Então, eu acho que a gente começar a pensar muito bem nisso, né, nessa semana. E aí, semana que vem ou na outra, a gente termina, então, um pouquinho dessa conversa do Eusébio com aquele grupo de pessoas interessadas em aprender em a serem bons cristãos, né? Que é como falamos, né? Esses somos nós. Temos vontade, temos disposição, mas ainda somos muito cegos com relação a muita coisa. Porque nos fazemos cegos ou porque realmente ainda não nos foi alertado. E aí, aqui é o alerta, né? Aqui é o acorda. Vamos acordar. Como nós temos uma pessoa para a gente lembrar tanto exemplo, seu João Estela. O seu João, com certeza. Ele foi um que mostrou pra gente que é possível. Né? Que é possível. Nasceu numa família rica, tinha condições, morreu, deu tudo para todo mundo, doou a vida inteira para todo mundo. Com a maior humildade dele. Humildemente era bom para todo mundo. Então, esse é um exemplo próximo que a gente tem de possibilidade realmente de que Você é possível. Que é possível. é possível. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Alguma dúvida? Se não, Eu por acho hoje, que então, é isso. uma das coisas que eu acho muito importante é todo mundo pensar bem que a família é o primeiro ponto. É o primeiro. Porque é comum você ver briga entre família, briga entre irmãos, briga com os pais, negócio de herança. Precisa acabar com isso. Sim. Mas isso daí, entendendo justamente, a família foi o ambiente que nos foi planejado, porque já eram pessoas que nós tínhamos afinidades ou desavenças Exatamente, exatamente. das encarnações passadas e foi reestruturado
com nova oportunidade para a gente conseguir fazer diferente. E se a gente fizer errado de novo, nós vamos estar chegando lá de lá e falar assim, meu Deus, não acredito que eu de novo não consegui. É. E é Vamos, isso, E pronto. certo? Maravilha. Certo? Certo. Então, uma ótima noite para todos. Uma noite, né? Abençoada. Amém. Vamos nos encaminhar para mais estudo dormindo, mais bênção. Até breve. Boa Tchau. semana para todos. Tchau, tchau. Boa semana.